Bom, imaginem só essa situação. Um líder tá tipo no absoluto auge da popularidade dele. Uhum. O auge mesmo. Exato, tem milhares de seguidores super fervorosos ali, pessoas que estão dispostas a coroar esse cara como o rei ali mesmo, na hora. E com razão, né? Pelo contexto. Sim, e aí no dia seguinte ele pega o microfone, por assim dizer, mas em vez de consolidar esse poder político todo, ou sei lá, fazer um discurso inflamado de vitória, ele faz o impensável. Ele simplesmente e intencionalmente destrói a própria base de seguidores. Em um único dia. Nossa, e o mais louco é que não teve nenhum escândalo vazado. Nenhuma oposição agindo por trás, nada disso. Foi só um discurso. Mas um discurso tão perturbador e impossível de engolir que simplesmente esvaziou a sala inteira. É um cenário realmente fascinante. O que a gente vê ali é meio que o equivalente a um suicídio político perfeitamente calculado, sabe? Sim, eu fico chocada com a frieza do momento. A frieza brutal daquele momento chega a ser assustadora mesmo. Os relatos mostram que a grande maioria simplesmente virou as costas e foi embora. E ele ali assistindo tudo. Exatamente. O aspecto mais intrigante dessa dinâmica toda é que ele viu o esvaziamento acontecer ali, diante dos próprios olhos, e, ainda assim, não só avisou uma única vírgula do que estava dizendo. Ok, vamos desempacotar isso porque tem muita coisa. Nossa imersão de hoje vai fundo no capítulo 6 do Evangelho de João. A gente vai focar no famoso discurso do pão da vida. Um texto bem complexo, por sinal. Muito. E para guiar a gente, nós trouxemos as análises e notas do vídeo Por que Jesus disse, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. É bom lembrar que o nosso objetivo aqui não é debater dogmas da religião, né? Claro, de jeito nenhum. A nossa missão é tentar entender o choque existencial que aconteceu ali. Tipo, o que faz uma multidão tão eufórica abandonar o seu maior herói em questão de horas. A história não é apenas sobre o que foi oferecido ali, mas sobre o que as pessoas se recusaram a aceitar, sabe? É um estudo de caso muito bom sobre expectativas humanas. Totalmente. E a história começa bem antes das frases polêmicas. Ela começa meio que no meio do nada, com uma multidão imensa. A gente está falando de, tipo, uma estimativa de 10 a 15 mil pessoas. Isso contando mulheres e crianças, né? Isso. E eles tinham seguido Jesus até uma região mais deserta, porque tinham visto as curas miraculosas. Só que aí a fome bate. E não tem logística nenhuma para alimentar essa galera toda. E aí que ocorre aquele famoso episódio da multiplicação. E tem um detalhe material muito específico sobre esse evento que o nosso material de origem faz questão de destacar. Qual o detalhe? O milagre, ele não acontece a partir de um grande banquete que já estava lá, mas de um lanche trazido por um menino. Eram 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Cevada, né? Isso é importante. Muito importante. A cevada não era um detalhe aleatório lá no primeiro século em Israel. Ela era estritamente a comida da base da pirâmide, sabe? Ah, tipo a comida mais barata possível. Exato. O trigo custava muito mais caro. Às vezes chegava a ser o dobro do preço. Então a cevada era o que os trabalhadores rurais braçais, os diaristas mais pobres mesmo, comiam. Era literalmente o grão da escassez. Nossa, então quer dizer, o milagre mais público e grandioso de todos é construído em cima da matéria-prima mais rústica e humilde que a gente possa imaginar. As pessoas comem até não aguentarem mais. E ainda sobram os cestos, né? Sobram 12 cestos cheios. E na literatura daquela época, 12 não é só um número ali de contabilidade para fechar a conta. É um simbolismo muito claro das 12 tribos de Israel. Entendi, então a mensagem era visual. Exatamente, o recado visual era super poderoso. A provisão não só saciou a fome daquele momento, mas meio que excedeu a necessidade de toda a nação. A escassez foi completamente engolida pela abundância. Uau! Só que aí, logo depois de descrever toda essa fartura incrível, o autor do texto arma uma espécie de, uma bomba relógio narrativa. Aquela frase no comecinho do capítulo? Isso, tem uma frase lá no versículo 4 que parece ser super inofensiva na primeira leitura. Ele diz, a Páscoa dos judeus estava próxima. E isso levanta uma bandeira vermelha. Com certeza levanta. A gente tem que se perguntar. O texto está citando a Páscoa só como um marcador de calendário, só para situar a época do ano. Ou tinha uma razão bem estratégica
para mencionar um festival sobre libertação bem naquele momento específico? Olha, definitivamente não é só um detalhe de calendário, não. O contexto da Páscoa muda completamente a lente através da qual a gente tem que olhar para essa multidão. Como assim? É que Jerusalém, durante a Páscoa e sob a ocupação romana, era um verdadeiro barril de pólvora. Não era só um feriado religioso pacato de família, sabe? Ah, entendi. Tinha um peso político gigante. É gigante. Era o ápice absoluto do nacionalismo judaico. Você tem centenas de milhares de pessoas se reunindo lá para celebrar aquele momento histórico em que Deus libertou o povo da escravidão no Egito. Aquele momento em que eles esmagaram a superpotência militar da época, o faraó, né? Exato. Imagina a tensão mental dessas pessoas. Nossa, sim. Porque a galera tá ali para celebrar a libertação de um império antigo, mas eles estão fazendo isso enquanto caminham literalmente sob a bota de ferro do Império Romano, né? E pagando impostos absurdos para César. A tensão era sufocante. O próprio historiador Flávio Joséfo documentou o quão volátil era essa época do ano lá em Jerusalém. Roma devia ficar em alerta máximo, imagino. E como ficava? Roma não brincava em serviço durante a Páscoa. O Império reforçava muito a guarnição militar na cidade. O próprio governador Pôncio Pilatos descia da residência oficial dele lá em Cesareia só para supervisionar a capital de perto. Caramba! E ficavam soldados extras na cidade? Sim, milhares de soldados ficavam de prontidão na Fortaleza Antônia. E olha só, essa era uma estrutura militar que literalmente projetava a sombra dela sobre o complexo do templo. Era uma intimidação constante. Então qualquer líder minimamente carismático que conseguisse juntar a gente já era um perigo gigantesco. Uma ameaça iminente de revolta civil, sem dúvida. E é exatamente nesse clima de panela de pressão total, com os nervos nacionalistas ali à flor da pele, que essa multidão de camponeses oprimidos vê um homem alimentar 15 mil pessoas com basicamente nada. É a tempestade perfeita. Sim. E a reação imediata que o texto descreve é que eles queriam tomá-lo à força, para fazê-lo rei. E ele percebe isso e foge sozinho lá para um monte. Mas, fazendo o papel de advogada do diabo aqui... Manda. Se a gente olhar para a situação de uma forma bem prática, a reação da multidão não faz todo o sentido do mundo. Como assim? É pensa num cenário de opressão brutal, crise econômica, miséria. E do nada surge um cara com a capacidade literal de criar recursos do nada. Ele resolve de um segundo para o outro o maior problema estratégico de qualquer guerra, que é a logística de abastecimento. Ah, entendi seu ponto. Um exército que não precisa de linhas de suprimento, que não precisa parar para comer ou comprar comida, é imparável. A atitude deles não era só pragmática. Quem não ia querer coroar esse cara? Olha, sobre a ótica puramente humana e militar, eles estavam super corretos. Ele seria, o líder perfeito para uma insurgência. Eles encontraram alguém que poderia bancar uma rebelião prolongada contra Roma sem que absolutamente ninguém morresse de fome. Então o erro deles não foi querer um rei. O erro deles não foi de pragmatismo, foi de miopia espiritual, sabe? Eles estavam enxergando apenas um solucionador de problemas materiais. A famosa síndrome da máquina de vendas. Exato. O milagre não foi feito para ser um fim em si mesmo, uma utilidade pública. O texto deixa claro que ele era um sinal. E um sinal, por definição, aponta para algo muito maior do que a própria placa. É aquela velha história, a placa na estrada aponta para a cidade e você não constrói sua casa debaixo da placa, né? Perfeito, ótima analogia. O milagre era um indicador da identidade de quem estava realizando aquilo tudo. Mas a multidão, eles não queriam saber para onde o sinal apontava de verdade. Eles só queriam pão mesmo. Eles só queriam que a máquina de produzir pão de graça continuasse funcionando. Eles tentaram transformar o sagrado numa ferramenta utilitária. Nossa, e como Jesus foge para o monte, essa multidão obstinada não desiste de jeito nenhum. A história diz que eles atravessam o Mar da Galileia e acabam encontrando ele no dia seguinte lá em Cafarnaum. E é aqui que a narrativa dá aquele cavalo de pau. A mudança de tom é bem brusca. Demais, porque o encontro não tem nada de amigável. Não tem confete, não tem parabéns pelo milagre épico do dia anterior. Ele já recebe o pessoal com uma bronca direta e, bem desconfortável. E o que ele fala é muito contundente, né? Sim. Ele diz, vocês me procuram porque comeram e se saciaram, não pelos sinais. Ou seja, vocês queriam o efeito, o pão.
e não a causa de tudo isso. Exatamente. E a audácia da galera ali é um negócio impressionante, porque eles acabaram de presenciar um evento logisticamente impossível e ainda assim eles começam a exigir mais. Eles ainda não estão satisfeitos? Não! Eles até trazem a figura de Moisés para a discussão. Eles viram para ele e dizem algo tipo: olha, Moisés nos deu maná por 40 anos seguidos no deserto. Você deu pão uma única vez. Repete o truque aí pra gente acreditar em você de novo. É impressionante como eles tentam enquadrar ele numa competição histórica de quem entrega mais benefícios sociais, sabe? Sim, querendo medir quem é o melhor provedor. Mas a resposta que ele dá desmonta completamente essa premissa deles. Primeiro, ele corrige o fato histórico na hora. Ele diz, não foi Moisés quem deu o pão do céu coisa nenhuma, foi Deus. Moisés era só o entregador ali da bênção. Moisés era o carteiro. Isso. E o segundo ponto, que é o mais importante, ele esclarece que o verdadeiro pão do céu não é uma coisa material, um objeto que você vai lá, consome, digere e depois descarta. É uma pessoa. Uau! E o que é fascinante aqui é a declaração que serve como eixo central de todo esse embate. São 7 palavrinhas, dependendo da tradução. Ele diz, eu sou o pão da vida. E essa frase, eu sou o pão da vida, ela muda toda a gravidade da conversa, né? Porque pensando no contexto judaico do primeiro século, ele não está só usando uma metáfora bonitinha sobre nutrição, certo? De jeito nenhum. Tem um peso histórico e teológico monumental nessa construção gramatical. Usar a expressão eu sou de forma tão absoluta não é só um jeito normal de falar. Soa como uma reivindicação divina. Totalmente. Para os ouvidos daquela galera na sinagoga em Cafarnaum, isso era um eco direto de Êxodo 3,14. É aquele exato momento em que Deus se revela na sarça ardente lá para Moisés como eu sou o que sou. Caramba! Então ele pega a coisa mais básica. Sim, ele pega o símbolo máximo de sobrevivência daquele povo, que é o pão, o sustento diário, e funde isso com o próprio nome de Deus. Isso é muito forte. E a promessa atrelada a essa declaração é de uma satisfação existencial permanente, sabe? O texto diz, quem vem a mim não terá fome jamais, e quem crê em mim não terá sede nunca mais. Nunca mais. No original, os advérbios formam uma dupla negação fortíssima. É um fim definitivo para o vazio existencial deles. Sabe o que isso me lembra? Essa miopia de você estar diante de algo transcendental e só conseguir pensar na rotina diária e no boleto para pagar, lembra muito o episódio da mulher samaritana no poço. Ah, sim. Que também está lá no Evangelho de João, no capítulo 4. Isso. É a mesmíssima dinâmica. A mulher tá lá conversando com alguém que tá oferecendo uma água viva que jorra para a vida eterna, e a única coisa que passa na cabeça dela é: nossa, que ótimo, me dá dessa água aí para não ter que carregar esse balde pesado todo dia debaixo desse sol do meio-dia. Sim. Ela reduziu tudo a uma conveniência prática. É como se você usasse, sei lá, um supercomputador de última geração só para calçar uma mesa que tá bamba na cozinha. A multidão estava fazendo igual com o pão da vida. Eles estavam diante do eu sou e só queriam garantir o café da manhã para não ter que trabalhar no campo. É a tentativa clássica do ser humano de domesticar o sagrado, sabe? De enquadrar o divino nas nossas necessidades pequenas. Com certeza. E quando a multidão ali percebe que, que não vai ter café da manhã de graça de novo e que a conversa tomou um rumo teológico super pesado, onde ele literalmente afirma ter descido do céu, o clima na sinagoga azeda de vez. Acabou a festa do pãozinho. Acabou. O ceticismo natural toma conta da sala inteira. Eles começam a murmurar entre si, dizendo tipo, peraí, a gente conhece os pais desse cara, a gente sabe quem é a família dele lá de Nazaré. Como assim ele vem dizer agora que desceu do céu? E aí a hostilidade começa a escalar muito rápido. E olha, qualquer profissional de comunicação hoje, ou alguém que trabalha com gestão de crises e RP, diria que esse é o exato momento de acalmar a sala, né? Com certeza, a hora de colocar panos quentes. De explicar tudo de um jeito didático, abaixar a temperatura da discussão. Mas ele faz o completo oposto, ele simplesmente joga gasolina na fogueira. Ele não recua nenhum milímetro. Ele sobe o tom e manda essa. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. As pessoas passam daquela murmuração baixa
para uma agressão física quase imediata, né? A fonte menciona uma palavra grega bem específica aí. Exato. O autor destaca que o texto original usa a palavra grega machomai para descrever essa reação do público. E machomai não descreve de jeito nenhum um debate civilizado. Não é um simpósio acadêmico. Longe disso. Não é uma discordância onde um levanta a mão e fala "eu discordo". Essa palavra carrega um sentido de combate corpo a corpo, de briga agressiva mesmo. A sinagoga literalmente virou um campo de batalha verbal, com cadeiras voando e as pessoas aos gritos. Uma loucura. E no meio de todo esse caos ensurdecedor, acontece uma mudança linguística ali no idioma original que é muito sutil para nós hoje, mas que teve o impacto de uma bomba nuclear para quem estava ouvindo na época. Ah, é a mudança dos verbos relacionados ao ato de comer, não é? A gente estava lendo sobre isso no roteiro. Exatamente. Até um certo ponto do discurso, quando ele falava sobre comer o pão, o texto usava o verbo grego phago, que é um termo super comum, o padrão ali para você dizer que vai se alimentar de uma refeição educada, sentar à mesa. Comer com garfo e faca, digamos assim. Isso. Mas no auge do caos, para chocar a audiência ainda mais, ele troca o verbo e passa a usar a palavra trogo. E olha, essa não é uma palavra para mesa de jantar. Na literatura da época, trogo carrega um piso visual e sonoro muito perturbador. Como assim, perturbador? Descreve uma mastigação ruidosa, animalística. É o ato de roer algo duro com os dentes, sabe? Tipo um bicho mastigando grama crua ou despedaçando um pedaço de carne no mato. Misericórdia. Ele deliberadamente escolhe um vocabulário cru, quase visceral, para falar sobre eles comerem a própria carne dele. Porque, pensa bem, para um público judeu da antiguidade, falar sobre comer carne humana e, pior, beber sangue, não era só repulsivo e nojento, era a quebra do tabu absoluto. Era o pior crime imaginável. A lei mais severa do Código de Moisés, que está lá em Levítico 17, trazia a proibição inegociável de consumir sangue de qualquer coisa. A punição para quem fizesse isso era ser banido, ser extirpado do convívio social para sempre. Eles acreditavam que a vida da criatura estava no sangue. Exato. Então o cara vira para um bando de pessoas criadas nessa lei mega estrita desde o berço e diz: olha, para ter o pão da vida, vocês precisam comer a minha carne e beber o meu sangue. É o ápice da ofensa cultural e religiosa. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante nessa análise. Mas a grande questão que martela a cabeça é o motivo. Por que criar esse cenário de terror? Porque olhando de fora, de um ponto de vista de relações públicas, isso é um desastre absoluto, né? Parece loucura. Parece que ele queria ativamente repelir todo mundo. Se o ambiente já estava super hostil e as pessoas claramente tinham entendido tudo da forma mais literal e grotesca possível, por que ele não só avisou? Como você faria? Eu ia levantar as mãos e falar: gente, pelo amor de Deus, calma, vocês estão interpretando tudo errado, não é canibalismo, é uma metáfora. Porque ele pisou no acelerador e usou um verbo tipo trogo? Parece que ele estava pedindo para ser cancelado e mal interpretado. A gente tende a pensar assim porque nós achamos que o objetivo de todo líder é reter o máximo de pessoas possível, a qualquer custo. Mas aquele discurso, no fundo, não foi uma falha de comunicação. Sabe? Foi de propósito. Totalmente deliberado. Foi um teste de estresse meticulosamente desenhado. Ele precisava desesperadamente aplicar um filtro ali. Ele tinha que separar o joio do trigo naquele exato momento. Separar quem estava pelo pão de quem estava pelo padeiro. Perfeito. Havia quem estivesse seguindo o benefício material, a comida de graça, e havia quem estivesse ali pela pessoa dele. A lógica transacional daquela multidão exigia que Deus fosse uma espécie de prestador de serviços deles. Um garçom divino. Isso. Então, ao apresentar uma ideia tão chocante e repulsiva ali na superfície, ele garantiu que quem estivesse lá só por interesse próprio ia pular fora na primeira dificuldade. A ofensa foi o filtro. Nossa, faz muito sentido. E quem reconhecesse a autoridade divina daquele que estava falando ia acabar permanecendo mesmo sem compreender todos os detalhes daquela suposta canibalização teológica bizarra. E voltando nas fontes, tem um ponto de conexão genial com o comecinho da história que explica o porquê que ele ter usado esse vocabulário de carne e sangue justo ali. Aquele detalhe cronológico. Sim.
Não foi um acaso ele falar sobre sangue naqueles dias específicos. O detalhe de que a Páscoa estava próxima volta com força total agora, tudo se amarra. Exatamente. Essa linguagem visceral e chocante não surgiu do nada, de um capricho. O ritual original da Páscoa judaica, lá no Egito, exigia algo muito físico. Cada família tinha que pegar um cordeiro perfeito, sem defeito, e sacrificar o animal. E o que eles faziam com o sangue? Eles tinham que passar o sangue nos batentes das portas para proteger a casa do anjo da morte que ia passar. E depois disso, eles precisavam assar e comer toda a carne daquele cordeiro antes do sol nascer. Tinha que consumir tudo. E tinha a ver com os ossos também, né? Sim, tinha uma regra inquebrável, lá nos livros de Êxodo e Números, de que absolutamente nenhum osso daquele animal poderia ser quebrado. Uma regra que, inclusive, os relatos mostram ter se cumprido à risca na crucificação anos depois. Quando os soldados romanos vão quebrar as pernas dos crucificados para acelerar a morte, mas veem que ele já está morto e não quebram, né? Exato. Então, pensa no cenário. Ele está ali, às vésperas da maior festa de sacrifício do ano, diante de milhares de pessoas que estão com a mente focada em abater um animal, espalhar sangue na porta e consumir a carne no fogo. Ele usa a linguagem do evento central da identidade deles. Ele toma para si essa exata identidade ali no discurso. Ele se coloca no centro da narrativa de resgate do povo. Ele estava dizendo, eu sou o verdadeiro Cordeiro Pascal, eu sou o verdadeiro pão da vida. Nossa, genial. Mas claro que o impacto dessa revelação no ambiente foi demolidor para eles, né? A nossa fonte diz que as pessoas começam a sair em massa da sinagoga dizendo, dura essa palavra. Quem pode ouvi-la? E a raiz dessa palavra no grego é muito reveladora. Eles usam a palavra escleros, não é? Que é a mesma raiz que a gente usa hoje na medicina para esclerose. Significa algo duro, tipo algo rígido, inflexível, muito áspero. Não é duro no sentido de ser um enigma super difícil de decifrar. O texto deixa claro que o problema não era a falta de compreensão intelectual. O conceito de consumir a vida de outro era existencialmente insuportável de aceitar. Porque exigia abrir mão do controle total das vidas deles. Exato. E o que se segue a essa ofensa é um abandono em massa. A palavra grega que o autor usa lá, apeutan, não descreve só pessoas saindo da sala, mas pessoas regredindo, voltando exatamente para o mesmo ponto de ignorância em que estavam antes de conhecer ele. E tem uma ironia muito triste nisso tudo, quase trágica, na geografia mesmo dessa debandada. A gente comentou no começo. Há poucas horas, aquela imensidão de gente estava tão sedenta por provisão material, por aquele pão, que eles cruzaram o mar agitado impulsionados pela fome física. Foram até o fim do mundo atrás dele. E agora, eles fazem exatamente o caminho inverso. Eles retornam caminhando por terra firme, virando as costas para o mar e para ele, impulsionados pela fome de uma resposta que fizesse sentido, que fosse confortável na cabeça deles. Eles preferiram a ilusão do controle. Sim. E aí, a sala da sinagoga lá em Cafarnaum vai esvaziando, até que o silêncio toma conta do espaço todo e restam só os 12 apóstolos mais próximos lá no fundo. O grupo íntimo. E a pergunta que Jesus faz para eles nesse momento de crise absoluta não soa de jeito nenhum como um apelo desesperado de um líder carente para que fiquem, sabe? Ele não pede, por favor, não me abandonem. Não. Soa como uma porta que ele está abrindo. Ele diz, vocês também querem ir? O líder oferece a saída para eles. E a resposta do apóstolo Pedro se torna um marco ali de lealdade cega na história. E o mais legal é que Pedro não responde com uma grande compreensão intelectual, né? Verdade. Pedro não vira e diz, Senhor, não se preocupe, eu captei perfeitamente sua brilhante metáfora teológica sobre o Cordeiro Pascal e o Êxodo. Ele não tinha entendido a teologia. Ninguém tinha. O que ele diz é muito simples. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Ou seja, a permanência de Pedro ali não foi baseada na compreensão perfeita do discurso super complexo. Foi baseada na confiança absoluta na identidade da pessoa que estava proferindo o discurso. E se conectarmos isso ao quadro geral que a gente vem desenhando hoje, a diferença entre a atitude do Pedro e a atitude daquela multidão lá fora
É como a diferença que existe entre você fechar um contrato de prestação de serviço e você assinar os papéis de um casamento, Nossa, ótima analogia. né? Porque a multidão estava ali atrás de uma pólice de seguro contra a fome e a opressão romana. Era uma transação, pura e simples. Então, no momento em que as letrinhas miúdas desse contrato ficaram esquisitas e exigentes demais, eles só cancelaram o serviço e foram procurar outra coisa para seguir. Perfeito. O Pedro, por outro lado, ele também não estava conseguindo ler e entender as entrelinhas confusas do que estava sendo dito, mas a decisão dele não era comercial, sabe? Era relacional. Ele não entendia tudo, mas ele já tinha decidido morar junto na mesma casa, independentemente do que acontecesse ali para frente. E tem uma palavra muito, mas muito específica no Evangelho de João que descreve perfeitamente esse seu conceito de morar junto na mesma casa. É a palavra meno, não é? Isso, o verbo meno, que a gente costuma traduzir como permanecer. O apóstolo João adorava esse verbo, ele usa a palavra umas 40 vezes ao longo dos escritos dele. E que ela significa exatamente nesse contexto profundo. Meno não se refere a você fazer uma visita passageira na casa de alguém ou ser só uma companhia ali de fim de semana. A raiz indica você estabelecer residência definitiva, fincar raízes, sabe? Tipo se mudar de mala e cuia. Exatamente. Quando ele disse lá atrás, quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, a linha de corte do público foi traçada nesse exato conceito de menô. A multidão só queria consumir o milagre como quem consome um produto de farmácia para melhorar um pouco a qualidade de vida ali no deserto. Como um band-aid existencial. Isso. O pão da vida, no entanto, não era um acessório que dava para ser adicionado à rotina diária deles. O convite era para uma fusão existencial total. Era sobre a pessoa se permitir ser consumida por uma verdade muito maior. Só que o texto traz um detalhe muito incômodo no final, né? Porque só a presença física e geográfica ali naquela sala vazia não era uma garantia real dessa permanência profunda, desse menô. E isso leva a gente para o contraponto mais sombrio de todos. O famoso Judas Iscariotes. Sim, o texto faz questão absoluta de mencionar que Judas estava lá. Ele estava no meio daqueles 12 apóstolos que ficaram na sala e não fugiram. Ele não se levantou, não foi embora indignado com o resto da sinagoga. Ele ficou quietinho na dele. Exato, ele ocupava o exato mesmo metro quadrado que o Pedro ocupava. Ele escutou os mesmos verbos agressivos e gráficos de comer carne e suportou o mesmíssimo choque cultural. Mas, no fim das contas, a verdadeira permanência, o menos, não existia nele. É um lembrete bem incômodo mesmo. E o autor do texto insere isso de forma bem deliberada, tipo, logo depois daquela declaração super-heróica do Pedro, sabe? Para quebrar o clima de final feliz. Para dar um choque de realidade. Ficar lá sentado na sala, participar do grupo íntimo do WhatsApp, saber todas as respostas teológicas certas. Nada disso significa absolutamente nada se as suas motivações internas ainda são utilitárias. É a diferença entre estar presente e pertencer. Exato. É totalmente possível você não abandonar fisicamente uma crença, uma igreja, um movimento, mas, no fundo, nunca ter se rendido àquilo existencialmente. A presença geográfica do Judas não evitou a traição futura dele. Nossa, pesado. Para a gente recapitular aqui essa montanha-russa toda que foi essa jornada, a nossa história começou lá nas colinas, com um piquenique milagroso, com uma provisão absurda a partir de uns pães rústicos de cevada. E multiplicou. Aí, logo depois, o negócio evolui super rápido para uma euforia política bizarra, com milhares de pessoas gritando e prontas para coroar um rei revolucionário que ia resolver a crise de abastecimento e, quem sabe, até derrotar Roma no processo. O que seria o sonho de consumo de qualquer líder populista. Com certeza. Mas aí tudo termina de forma super anticlímax, num silêncio tenso, numa sala de sinagoga esvaziada por causa de palavras rudes e ásperas em Cafarnaum. E tudo isso aconteceu porque o líder daquele movimento inteiro se recusou a ser apenas um mero provedor de alívio temporário, né? Ele se recusou a entregar só o que o cliente queria. Ele não quis ser a nova versão atualizada do maná do deserto, aquele pão que caía do céu só para encher as barrigas num dia e que deixava as pessoas com fome de novo no dia seguinte.
O que ele estava oferecendo exigia uma rendição total, um meno que ia redefinir a identidade humana daquelas pessoas de dentro para fora. E olha, o espelho que essa história antiga aponta para os nossos dias atuais é simplesmente inevitável, sabe? Como você vê essa conexão? Porque o capítulo lá no Evangelho de João, ele termina ali mesmo, sabe? Com aquela tensão pesando no ar e com aquele alerta silencioso e sombrio sobre a presença do Judas. Fica no ar. Não tem lição de moral bonitinha no final do versículo. Não há nenhum parágrafo reconfortante garantindo que no final todos entenderam tudo e viveram felizes para sempre. A dureza absurda da situação permanece intacta ali na página. E isso confronta quem lê hoje. Confronta muito. Para quem acompanha essa narrativa hoje em dia, a grande questão é a gente tentar perceber em que lugar daquela sinagoga a gente está sentado, entende? Faz todo sentido. A gente tem que se perguntar, será que nós não passamos a vida inteira buscando incansavelmente por soluções prontas e rápidas? Fórmulas mágicas. Isso. Será que não estamos procurando só os pães miraculosos para resolver nossos problemas imediatos de carreira, de família, de ansiedade? Quantas vezes uma busca intelectual ou mesmo uma busca espiritual é só uma tentativa bem disfarçada de, recrutar o divino para facilitar aqueles planos que nós mesmos já traçamos para as nossas vidas? É o divino como acessório de luxo. A multidão foi embora porque, no fundo, preferiu a previsibilidade miserável da fome do que abraçar o caos absoluto de não estar mais no controle da própria vida, sabe? Então, o que tudo isso significa para nós no fim das contas? Tem um detalhe super interessante sobre o maná original que a gente comentou lá da época de Moisés, que se conecta perfeitamente com essa ideia de controle e expectativas que você falou. Ah, lembro sim, a regra de como recolher. Isso. Quando aquele pão caía lá no deserto, a regra divina era claríssima. Vocês devem recolher apenas o suficiente para a porção do dia de hoje. Não podia guardar para o café do dia seguinte. Exato, não guardem nada para amanhã. E a história conta que aquele que, dominado pelo medo do futuro ou pelo desejo de se garantir, tentava estocar um maná escondido em potes dentro da tenda. Essa pessoa acordava no dia seguinte e encontrava comida podre, fedendo, toda cheia de vermes. É muito simbólico isso. A própria natureza orgânica do milagre exigia do povo uma dependência diária, uma postura super vulnerável. Não dava para você armazenar ou estocar a segurança. Você tinha que confiar de novo todo amanhecer. Uau! E onde você quer chegar com isso? A provocação final, que fica ecoando para a gente a partir daquela sala totalmente vazia lá em Cafarnaum, é exatamente sobre essa nossa necessidade meio ilusória de segurança, sabe? Pensa, de 15 mil pessoas fracassou miseravelmente porque tentou usar algo tão sagrado como o pão da vida, só como um recurso estocável, como uma ferramenta utilitária para blindar o próprio futuro. Até que ponto nós, na nossa cultura moderna obcecada por garantias, não repetimos o mesmo erro fatal? É um ponto excelente. A gente vive estocando coisas. Nós acumulamos toneladas de informações o tempo todo. A gente coleciona conhecimentos vazios, experiências rasas, e a gente fica consumindo rituais e hábitos em uma tentativa super frenética de construir uma fortaleza impenetrável de certezas ao nosso redor. Tudo para não sentir medo. Exato. A gente faz de tudo para evitar a terrível vulnerabilidade que é ter que confiar no desconhecido dia após dia, sem rede de proteção. E aí a grande ironia que fica é: talvez a verdadeira nutrição existencial não seja aquela que finalmente sacia nossa fome crônica por controle. Nossa, muito bom. Talvez o verdadeiro pão da vida, aquele que esvaziou a sala porque incomodou demais, seja justamente aquilo que vem e destrói por completo a nossa ilusão de que a gente esteve no controle em algum momento. Fica a reflexão de hoje, pessoal. Um grande abraço a todos e continuem mergulhando fundo nas entrelinhas da história com a gente. Até a próxima!